A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui para uma live no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Nós temos falado sobre a reforma. A reforma em especial, né? Diz que é de Martim Lutero, mas o povo tomou posse dessa reforma, o povo que se diz ser evangélico, e tem colocado essa reforma como um ponto inicial de uma igreja que serve a Deus. Mas eu não vejo isso, biblicamente, e nem humanamente, nem na minha opinião, não vejo isso como sendo algo que contribui para o que Cristo fez para salvar a humanidade. E é do conhecimento de todo cristão evangélico, todo cristão que teme a Deus, que conhece a Deus, que conhece a doutrina, a disciplina de Cristo Jesus e do seu Espírito Santo com a sua palavra, e de todo o catolicismo. Todos sabem que a reforma de Martim Lutero é uma obra humana, uma obra comum, uma obra que serve e contribui para uma vida humana. Essa vida humana aqui, tem bons conselhos, tem boas influências, eu diria que é importante, mas para salvação não sobra nada dessa reforma. Pelo contrário, grande tropeço. E é isso que nós temos esclarecido nesses dias sobre essa reforma. Você percebe que eu não li nenhum livro aqui falando sobre Martim Lutero, porque não dá para ter certeza, pelo que vê nos livros. Se eu fosse olhar os livros de acordo, trazer aqui à tona o que os livros trazem sobre o trabalho de Martim Lutero e falar dele, então iria ficar em cima do muro, tanto os evangélicos como a própria obra do Martim Lutero. Mas, em vez de deixar o trabalho do rapaz em cima do muro, deixa quem quer seguir. Porém, eu tenho que esclarecer que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não se envolve nisso aí. Então, está fora. A salvação não está ligada a esse tipo de trabalho, essa prestação de serviço, chamada Reforma Protestante. Cristo não está nisto. Por quê? Porque Cristo é o transformador das nações, de toda a raça humana, tanto de ímpios como de judeus, gregos. Cristo é o que transforma a todos, com um novo nascimento, mediante o arrependimento de cada um. Cristo não reforma. Então, preciso deixar claro que a reforma de Martim Lutero não tem peso nenhum, botado na balança é zero, no que diz respeito salvação. No que diz respeito à salvação. E nós temos meditado e mostrado dentro da Bíblia o que Cristo pede para sermos salvos. No versículo de número 8 aqui de Romanos 9, a Bíblia diz assim: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão, pois a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, Paulo está recordando aqui aos romanos e, ao mesmo tempo, lamentando a perca dos seus irmãos, dos israelitas, que rejeitaram o Messias, que não quiseram a Cristo, não aceitaram Cristo como seu Salvador. Está esperando o Messias até hoje. Do céu não é, de Deus não é, porque já veio, né? Felizmente, sobrou a nossa oportunidade pela rejeição deles. Então,
Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Roma, feliz porque os romanos tinham aceitado a fé. Triste porque os judeus não acreditaram no Messias. E com isso, nós, que não era da promessa, que não fazia parte da promessa Cristo vindo, da promessa Cristo nascendo, da promessa Cristo profeticamente vindo ao mundo para salvar a humanidade. Não fazíamos parte. Éramos ímpios como os os filhos de Agar, com Ismael, que era o filho de Abraão. Nós éramos dessa descendência, sem promessa, sem esperança. Assim éramos nós. Mas, com Israel rejeitando, assim nós entramos. Assim nós ocupamos o lugar deles. E aqui Paulo está dizendo assim: não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Ou seja, quem eram os filhos da promessa? Eram os filhos de Israel. Onde surgiu Israel? A fé em Abraão e Isaque, mas o surgimento de Israel em Jacó. Então, quando Paulo está dizendo aqui, não são os filhos da promessa os que são da carne, está falando os ímpios. E aí entra Israel. Por quê que Israel entra aqui? Porque Israel agiu na carne. Era necessário arrependimento para que eles pudessem vir pela fé em Cristo Jesus, reconhecendo o Messias e recebendo o Messias, como Zaqueu recebeu, como Pedro, João, Tiago e tantos outros. Era isso necessário. Mas o que aconteceu? Eles não o receberam. Por isso, o Senhor disse em João: veio para o que era seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho, nascido não da carne, mas do Espírito. Quem são esses? Os que se arrependeram e nasceram de novo, pela fé em Cristo Jesus e por meio da sua palavra. Quem fez isso foi todos os ímpios que se arrependeram. Todos aqueles que pertenciam, por exemplo, os italianos que Paulo está pregando aqui, que Paulo está falando aqui para eles. Esse povo aqui, ó, de Romanos 9, não tinha promessa. Era considerado como filho da carne. Não tinha esperança. Não tinha nenhuma oportunidade de ser salvo. Então, quando a palavra chega a eles, que é pregado a eles, eles se arrependem. Eles aceitam a fé. Eles aceitam a palavra. Por exemplo, lá em Gálatas, dá uma olhada lá para você ver o que a Bíblia diz a respeito dos irmãos no capítulo de número 4, no versículo de número 23. Paulo dizendo ali para os irmãos na Galácia, para que eles pudessem permanecer firmes na fé. Gálatas 4, Paulo está dizendo assim, versículo 23, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Então, Paulo dizendo, irmãos, a promessa foi feita para Abraão, em uma aliança com Abraão, quando ele deixa a sua terra e a sua parentela e vai para onde Deus manda. A promessa foi feita a ele pela fé, que ele seria pai de muitas nações. Através de Abraão, veio a nação de Israel, mas só aconteceu no seu neto, Jacó. O Abraão só foi levando a fé, ou a caminhada, a promessa, até que em Jacó
surge a nação de Israel. E aí o que Paulo está dizendo? Os que nasceram também sendo filhos de Abraão, mas com a escrava Agar, é considerado da carne. Esse não tem aliança. Esses não têm promessas. Alianças só com o que é da promessa. E o da promessa quem é? O que nasce das entranhas de Abraão, no ventre de Sara. E esse foi quem? Isaque. Então Paulo está dizendo para eles assim, segundo a carne, mas o que era da promessa, Isaque. Aí ele diz assim, ó, o que se entende por alegoria, pois essas duas mulheres são as duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, uma aliança, ou melhor, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Então, é isso que Paulo está dizendo. Agar representava a Sião, ou melhor, o Monte Sião, que Paulo está dizendo aqui, a Jerusalém terrena. Olha o texto para você entender melhor. O que se entende por alegoria? É uma alegoria? Paulo está falando. Parece uma alegoria, mas isso aqui é um fato real. Nasceram dois. Um que é com Agar, a serva de Sara, e outro com a própria Sara e Abraão. Então quem era essa mulher aqui? Paulo está dizendo, essas duas são duas alianças, pois essas mulheres são as duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Então Agar representa Monte Sinai, que é aquela que gera filhos para a escravidão, para o pecado, ou seja, para a impiedade, como todos os ímpios da terra. E aí ele diz aqui, ó, o de 25, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém atual. Jerusalém atual, Paulo está dizendo, terrena, nos dias dele, quando Paulo profeta aqui no mundo, pregando a palavra de Deus. Então ele diz assim, gerando filho, ou melhor, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A escrava Agar, escrava com seu filho, embora do dono da fé. Podemos dizer assim, Abraão, o pai da fé, que era Abraão. Então, Paulo está dizendo para todos os irmãos em Roma, ou melhor, na galáxia, que todos eles e toda a raça humana têm oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Ele diz aqui o 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. A Jerusalém, onde está o trono de Deus, que é o paraíso de Deus, o nosso paraíso, aonde nós iremos passar 1 milênio, se permanecermos na fé, se continuarmos livres em Cristo Jesus, não do jeito que está aí, não do jeito que nós estamos vendo a igreja por aí. Esse escândalo e essa vergonha que nós temos passado por aí, que nós estamos vendo por aí, de pastores sendo indiciados a ser presos por corrupção, por tantas outras coisas, que nunca vai deixar de existir, né, gente? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça estão eles seguindo. Mas você, igreja, pode sair fora disso. Não é possível que ainda tem crente que tem coragem de ficar do lado de pastores como esse, né? E achar que esses caras ainda são pastores. Não é possível. Não é possível, né? Não, mas ele é famoso. E daí?
Que fama que tem um homem desse, não vergonha e escândalo? Quer ridicularizar o Evangelho de Cristo e ainda fala de perseguição religiosa, de perseguição contra o Evangelho, perseguição contra vocês, seus irresponsáveis, que deixa a igreja de Deus passar por isso, que envergonha o nome de Jesus dessa forma, com essa atitude nojenta e imunda. Tem que ser mesmo reformado e não transformado. Por isso que está assim. E ainda ter crente do lado dessa gente. Gente, vocês adoraram um homem por 4 anos. Mito. E o camarada já saiu, já faz vai fazer 4 anos, 8 anos vocês dessa vergonha, igreja. Com esses pastores, daqui a pouco vocês vão receber a notícia, pastor fulano de tal infartou. Vai acontecer. Porque ainda que a justiça dos homens não vai punir, a de Deus vai punir esses apóstolos. Pode se preparar. Pode preparar o lombo. De todas as igrejas, batista, metodista, universal, renascer, paz e vida, mundial, Deus é amor, assembleianos, muitos pastores dessas denominações, pode preparar o lombo. Porque se não for com a justiça dos homens, será com a justiça de Deus. Não tem jeito de ficar assim, queridos. Cristo não é isso que está aí. O Evangelho não é isso que está aí à vista de todo mundo. Então, o povo brasileiro deve se entender e se conscientizar de que isso aí não é o povo evangélico. Isso é pastores irresponsáveis, por amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal, que está fazendo isso. E se tiver algum crente que se envolve com isso e que apoia isso, que ainda fala que esses tais pastores estão certos, que seja punido igual eles. Cristo não vai poupar, não poupará. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semeia, ele vai colher. Agora, porque eu sou sábio humanamente falando, porque eu sou teólogo humanamente falando, porque eu sou psicólogo humanamente falando, porque eu sou o que quer que seja, eu vou abandonar o nome de Jesus, envergonhar o nome de Jesus e trazer esses escândalos à igreja. Por isso que Paulo desconsiderou seus diplomas para ganhar a Cristo. Não tem vergonha, pastor, de ver o que Paulo fez e ver vocês cada dia mais lutando por conta disso? Querendo fugir da realidade, querendo fugir da verdade e dizendo que tem perseguição evangélica. Então, vergonha, rapaz. Onde é que tu achou perseguição evangélica aqui? O dia que tu for perseguido pelo evangelho, não morre, pelo que eu estou vendo. Está perseguido pelas tuas ironias, pelas tuas irresponsabilidades, comprometendo o evangelho de Jesus Cristo. Então, se você perguntasse para mim, qual é a sua oração para esses pastores? Que sejam punidos. Se não deve, não vai pagar. Mas se deve, tem que ser punido. Isso com a lei dos homens, porque com a lei divina não tem saída, pagarão. Com a lei divina, pagarão, não tem jeito. Todos esses apóstolos que estão aí. Talvez tenha alguma exceção, mas eu não vejo por meio das redes sociais. Eu conheço pelo meio das redes sociais, todos eles pagarão. Todos, pela sua vergonha. Pela vergonha que eles causam ao Evangelho. E esses crentes, abraçados com essa imunda fé, dizendo que é fé em Cristo, é fé em nada. Paulo diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Isso ainda é o que cheira, isso é o que fede, é nojento. Então, tais pastores têm que ser punidos, sim. Essa é a minha oração, tá bom? Muda, se emenda a Cristo e faça parte dessa oportunidade. Paulo está dizendo aqui para os irmãos da igreja de Gálatas. Ele diz assim no versículo de número 27. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Paulo está dizendo assim, irmãos,
em Gálatas. Parabéns, glória a Deus pela vida de vocês. Vocês aceitaram a fé em Cristo Jesus. Vocês estão vindo para um novo nascimento. E saiba que, da descendência de Agar, de Ismael, terá muito mais filhos para Cristo do que da descendência da promessa de Israel. Vocês fazem parte disso. Era o que Paulo estava dizendo, querendo dizer para os irmãos da igreja da Galácia. Agora abram comigo aí também, em Efésios, capítulo de número 2. Paulo está dizendo aí, Efésios 2. Versículo de número 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as que Deus preparou para os que andam, para que andássemos nelas. Então vocês conhecem, nós já conhecemos o que Paulo passou em Éfeso. Por causa do quê? Do ídolo que lá existia, chamada deusa Diana dos Efésios. Então essa idolatria terrível que estava ali. E Paulo então chega lá com o evangelho e esses irmãos se rendem ao Senhor. Pela fé, pela graça, pela misericórdia, tudo gratuito. Se arrependeram e vieram. Não foram reformados. Não recebeu uma reforma. O Senhor Jesus assentou-se com seus discípulos e começou a ensinar-lhes. Pegou uma bacia com água e chamou a cada um. Se aproximaram dele, porque ele queria lavar os pés de todos eles. Então, Pedro se levanta e diz assim para o Senhor: não, eu não. De modo nenhum você vai lavar meus pés. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro naquela hora disse: não, Senhor, só os pés não, pode lavar teu corpo todo. Jesus disse: não. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A água era simbólica, né? Comunhão, união e amar uns aos outros como a si mesmo. Simbolizava a palavra. Repartindo o pão cada um com o seu irmão. Era isso que Jesus estava fazendo quando lavou os pés deles. Mas a palavra que Jesus disse para Pedro: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Vós estáis reformados. Não existe nada disso. Eu reformei vocês. Não existe esse versículo dentro da Bíblia, querido. Queridas, atenta para a palavra de Deus. Não existe isso. Descarta isso e nasça de novo. E sejas novas criaturas em Cristo Jesus. Voltando para Romanos, ele diz aqui o versículo de número 11. Contudo, não tendo elas ainda nascido, ou melhor, eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quem chamou você foi Cristo ou foi a igreja tal? Versículo de número 12.
Versículo 12. Foi-lhes dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. Esaú entra aqui como sendo Agar e Ismael. E por que isso? Quando estava grávida, a Rebeca, ela sentia no seu ventre as crianças se baterem, como se tivesse uma briga lá no seu ventre. E nesse momento, nesses movimentos, o Esaú tomou a frente do Jacó para o nascimento, lá no ventre. E Rebeca pergunta a Deus o que seria aquilo. Então Deus já revela para ela duas alianças. Deus já revela para ela dois filhos. E Deus já diz para ela: o maior servirá o menor, porque ele sabia que na posição que estava o Esaú, no ventre de Rebeca, ele ia nascer primeiro. Mas a promessa era de Jacó. Portanto, querido, quando Deus tem promessa, Deus não falha. Se você não fica na brecha para Deus cumprir a promessa em você, Ele coloca outra no seu lugar. Portanto, pastores que estão envolvidos com isso, vocês falsos apóstolos, que se envolveu com política, com tudo isso, para fugir das leis, das responsabilidades de pagar os impostos, os direitos dos seus trabalhadores, por que partar? Por que saíram? Por que deixaram isso? Por que essa correria toda, essa fuga toda? Esse apego todo? O que vocês estão querendo? Assume, queridos. Sua igreja é de Deus? Se a sua igreja for de Deus, não vai faltar. E Ele vai suprir, você vai ter o cumprimento de tudo. Você não precisa bancar o ridículo dentro da igreja, implorando. Não precisa nada disso, irmão. Você não precisa, apóstolo, vender até, sei lá, o que falta você vender na igreja. Você não precisa disso, meu querido. Se o ministério é de Deus, se a obra é de Deus, Ele vai suprir, acredite. Não fuja da realidade. Para que você quer política se Cristo arrancou a política da igreja? Você não viu Cristo falar isso quando entrou no templo em Jerusalém, que Ele não queria política na igreja? Quando Ele pegou aquele chicote, começou a chicotear aqueles homens que estavam, os cambistas, os comerciantes que estavam fazendo tudo dentro do templo, aquilo que era corrupto, botou para fora, chicoteou a todos e disse: a minha casa, ou a casa do meu pai, é casa de oração. Não é casa do comércio, ou seja, não é casa da política. Política é comércio, querido. Política é negócio. Política é tudo isso. E você ainda acha que Cristo está envolvido com isso? Precisa nascer de novo, apóstolo. Precisa nascer de novo, igreja. Precisa se converter. Ser reformado não dá, meu querido. Cristo não está nisso. Então, o que ele está dizendo aqui, através de Paulo para os irmãos em Roma, ele disse no versículo número 13: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por quê? Porque Esaú foi desleal. Desde o ventre da mãe que ele foi desleal. E aí o versículo de número 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo está dizendo, irmãos de Roma, a injustiça da parte de Deus por ter feito isso, por ter colocado o Jacó? De jeito nenhum. O transgressor tem que pagar pela sua transgressão. Quem fez isso foi Esaú. Então, o Senhor Jesus disse através de Paulo, versículo de número 15: pois ele diz, o mais velho
Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se você é digno de receber misericórdia e compaixão de Deus, também você vai. Se não, depende das suas obras, queridos. Depende do que você apresenta a Deus. Quer viver na injustiça o tempo todo? Não receberá misericórdia divina nunca. Versículo de número 37. Ou melhor, versículo de número 16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Salvação depende de Deus e não de reforma, querido. É de Cristo, de um novo nascimento. Ele disse no 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Dirá a coisa formada ao que a formou? Por que me fizeste assim? Ô Israel, quem é vocês para estar questionando? Não é esse o Messias que nós queremos? Não é esse o Cristo que nós queremos? Ô pastor, quem é você que faz tudo isso? Ainda vem dizer que tem uma perseguição contra o Evangelho. Se é você que está, como diz o mundo, detonando a igreja de Cristo, envergonhando a igreja de Cristo. Toma posição, rapaz, vai nascer de novo. Porque não tem saída, você vai ter que pagar o preço, você errou. Você envergonha o nome de Jesus, não tem jeito. Você, igreja, foge disso, você está atrás de um mito o tempo todo, ainda quer dar razão para quê? Para quem? Vem para o Evangelho, Cristo está voltando, vocês vão perecer. Vocês vão ser condenados por causa disso, igreja. Aí ele diz aqui, ó, o 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, pastor, você jogou fora a sua honra, Deus vai colocar outro no seu lugar. Você quis assim, rapaz. Quantas vezes você deve ter ouvido Deus falar: não faça isso, não tome esse caminho, e você seguiu? Está na hora, apóstolo, de vocês nascer de novo, de vocês tomar posição, bispas. Parar com essa mesmice o tempo inteiro, para de ser louco por fama e dinheiro. Sai um pouquinho do pedestal, vem para a vida, vem para a realidade, queira ser lavada pela água e pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo Jesus. Ser nova criatura, sai dessa reforma, sai disso que vocês estão vivendo. Vamos, gospel, está na hora de vocês mudarem. Já chega. Já humilhou o nome de Jesus demais, já envergonhou a fé demais. Até onde vocês querem ir? Vamos, batistas, mudar, vamos, assembleanos, vamos entrar pelo caminho novamente, vamos, igreja. Está na hora. Chega. Está vendo que não dá mais para viver uma vida dessa, uma dissolução dessa, um comodismo desse, uma mistura dessa, uma reforma nojenta dessa? Povo de Deus, irmãos, como é que vocês ainda têm apreço por pastores como esses que estão aí, nas frentes da televisão? Não está vendo que não é mais pastor, não está vendo que não tem mais nada a ver com o Evangelho, vocês acreditando ainda? Ora para Deus fazer justiça, tem que fazer justiça, tem que apanhar para aprender, irmãos. Essa aqui é a grande realidade. Entrou por esse caminho, vai ter que pagar preço, vai ter que apanhar. Se não apanhar pela lei, a justiça dos homens, vai apanhar pela divina, não tem saída. Vocês querem fazer parte disso? E está dizendo:
é perseguição contra o Evangelho. Quando a perseguição vir contra o Evangelho, vocês verão que é perseguição por causa do Evangelho. Aí vocês saberão. Aí nós vamos ver se vocês é crente ou não. Paulo está dizendo aqui, o versículo de número 22. E que direis? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição. Que vaso você é? De honra ou de desonra? Que tipo de vaso você é? Feito pelo oleiro, que é Cristo Jesus, ou feito por uma reforma? Que vaso você é? Então, pastor, está na hora de você deixar Cristo te quebrar. Quem sabe dá para fazer um novo vaso. Porque da posição que você está, fogo e enxofre, querido, não tem saída. Não tem saída. Admite que você hoje não é mais um pastor. Peça perdão a Cristo e à igreja, amigo. Fica melhor e mais bonito para você. Que você foi, mas hoje você não é mais. Se é que foi, né? Receio que não. Então, se você sente que foi, peça perdão hoje e disse, vou começar tudo de novo, irmãos, me perdoem. É mais bonito. Aí ele diz aqui, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Suportou Israel 40 anos, tendo misericórdia, e eles negando, tendo misericórdia, e eles fugindo, usando Faraó, e eles não mostravam o coração a Cristo. Quantas vezes, quantos anos faz que Cristo está querendo achar o teu coração, Assembleia, achar o teu coração batista, achar o teu coração metodista, achar o teu coração católico, achar o coração de vocês, para colocar na promessa que está sobre Abraão, Isaque e Jacó. Você, filho de Agar, que recebeu a promessa em Cristo Jesus pela rejeição a Israel, até quando vai esperar? Está na hora. Fuja, venha. Paulo está dizendo que os filhos da escrava vai ser muito mais numeroso no reino dos céus do que os da promessa. Por quê? Porque vai deixar de ser reformado para ser transformado. Amém, queridos? Ore comigo, em nome de Jesus, nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Seu amor tão grande para conosco. Como é bom, Jesus, ouvir a Tua palavra. Como é bom meditar na mesma. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor é misericordioso, amoroso, e que o Senhor tem vasos como o Senhor quer. O Senhor fez 2 tipos de vasos. Ou melhor, o Senhor fez um tipo de vaso. Um vaso para honra. Mas como eles rejeitaram, ficou para desonra. Então tem vaso para honra, e tem vaso para desonra. E da mesma massa, o Senhor fez os 2. Mas agora, Jesus, nós te pedimos e queremos ser vasos para honra. Porque tudo que nós quisermos fazer para te glorificar, o Senhor vai abraçar. O objetivo do homem na terra é te exaltar. A importância do Evangelho é te exaltar através dos homens que se arrependam e que nasçam de novo. E aqui estamos nós, que nos arrependemos das nossas obras infrutíferas da carne e nos revistamos da fé, um novo nascimento em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, e faça justiça contra os escândalos, os que estão se escandalizando a Tua igreja. Esses escandalizadores,
que estão aí dizendo ser pastores, enchendo a nossa nação de vergonha no que diz respeito ao Evangelho. Que o povo brasileiro entenda que o crente em Cristo Jesus, que o crente que nasceu de novo, não se mistura com isto aí. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse meu irmão que ouve esse vídeo, que está comigo nesse trabalho, nos assinantes. Abençoa a minha nação, sara a minha terra, os desempregados, enfermos, necessitados, os que estão nos presídios, os lares, as crianças defeituosas com problemas de saúde, as pessoas, meu Deus e meu Pai, que estão nos leitos de dor, socorre, dá graça, tenha misericórdia. Abençoa, Pai, e salva para a glória do Teu nome. A minha oração a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.